Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando eu leio esse versículo, eu paro. Não apenas pelo que ele diz, mas por quem está dizendo isso. Esse é Paulo, o apóstolo Paulo, um homem cuja vida foi radicalmente transformada por Jesus. Um homem que antes perseguia os cristãos, conhecido como Saulo, mas que se tornou uma das vozes mais poderosas do Evangelho no Novo Testamento. Paulo escreveu cartas que ainda hoje orientam e fortalecem os cristãos. Ele viajou por cidades e países, pregando as boas novas de Jesus com ousadia. Ele ficou diante de reis e governadores sem nunca recuar. Ele curou enfermos, expulsou demônios e viu milagres que deixariam a maioria de nós sem palavras. Em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, lemos que Deus fez milagres extraordinários através de Paulo, a ponto de até pedaços de tecido que tocaram sua pele serem levados aos enfermos, e eles eram curados. Espíritos malignos fugiam. Esse era o nível da unção de Deus sobre ele. Esse é o mesmo Paulo que cantou hinos a Deus dentro de uma prisão, machucado e sangrando depois de ser espancado. Ele não reclamou. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele adorou. E enquanto ele e Silas louvavam, a terra tremeu e as portas do cárcere se abriram. Cada corrente se rompeu. Esse era o tipo de fé que Paulo tinha. Então é quase chocante ouvir alguém assim dizer que é o principal dos pecadores. Mas quando olhamos mais de perto, isso faz sentido. Porque Paulo não estava olhando só para o seu passado, embora seu passado fosse sim marcado pelo pecado. Ele havia ordenado prisões e mortes de cristãos. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado. E mesmo perdoado, ele nunca esqueceu de onde Deus o tirou. Mas eu acredito que Paulo não estava falando apenas do que ele foi. Ele também estava falando da batalha que ainda acontecia dentro dele, a mesma batalha que todos nós enfrentamos. Em Romanos 7, 15 e 20, Paulo abre o coração em um dos momentos mais sinceros e intensos da Escritura. Eu não entendo a mim mesmo. Eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não faço o que eu quero. Faço o que eu não quero. Você já se sentiu assim? Sabendo o que é certo, mas escolhendo o errado? Querendo ser melhor, mas caindo na mesma luta de novo? Sentindo que já era para você estar mais avançado, mas tropeçando nas mesmas fraquezas? As palavras de Paulo mexem com a gente porque são reais. Ele não fingia ser perfeito. Ele mostrava que até aqueles que são grandemente usados por Deus ainda lutam contra o pecado. Ainda batalham contra a carne, ainda caem de joelhos pedindo ajuda. E talvez você se sinta assim hoje, cansado da luta, cansado de dizer amanhã eu faço melhor e acabar caindo de novo, cansado de carregar culpa, cansado de se perguntar se Deus está decepcionado com você. Mas aqui está o que você precisa saber. Você não está sozinho. Você não é a única pessoa que luta. Você não é a única pessoa que se sente fraca. Você não é a única pessoa cujo coração quer fazer o certo, mas a carne puxa para o lado oposto. E aqui está a verdade que conforta. A luta é um sinal de vida. Um coração morto não luta contra o pecado. Um coração endurecido não se importa. Mas se você sente arrependimento, peso pelas escolhas erradas e desejo de mudar, isso significa que seu coração ainda está sensível. Significa que Deus ainda está trabalhando em você. A graça não torna o pecado menos sério. Ela torna o perdão mais poderoso.
Jesus não veio salvar os perfeitos. Ele veio salvar pecadores. Veio pelos quebrados, pelos fracos, pelos envergonhados, pelos perdidos. Ele veio por pessoas como Paulo, como você, como eu. E quando Paulo se chama de principal dos pecadores, ele não está exaltando o pecado, está exaltando a graça. Ele está dizendo: se Deus pôde perdoar alguém como eu, Ele pode perdoar qualquer um. Então hoje, se você está se sentindo sobrecarregado, lutando com algo que não larga você, não fuja de Deus, corra para Ele. Ele já sabe. Ele vê cada parte da sua luta. E Ele não se afasta da sua fraqueza. Ele te encontra nela. Não deixe a vergonha te calar. Não deixe a culpa te afastar daquele que veio te salvar. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que quando você se volta para Ele, confessa seus pecados e confia em sua misericórdia, você é perdoado. Você é lavado. Você é livre. Sim, a batalha continua, mas você não luta sozinho. Deus está com você na luta. Ele não está olhando de cima esperando você se consertar. Ele está ao seu lado, te levantando, te ensinando a caminhar em liberdade. Se você cair, levante. Se duvidar, olhe para a cruz. Se cansar, se apoie na força dele. A história de Paulo é um lembrete. Ninguém está longe demais. Ninguém está quebrado demais. Ninguém é pecador demais para ser transformado pelo amor de Jesus. A mesma graça que encontrou Paulo está alcançando você agora. Então não desista, não pare de orar, não pare de buscar. Traga tudo, sua falha, seu medo, sua frustração, traga aos pés de Jesus. Ele não busca a perfeição, ele busca o seu coração. E se você entregar a ele assim como Paulo fez, ele vai transformar sua vida de formas que você nunca imaginou. Ele já fez antes, ele ainda faz hoje, e ele fará por você. Agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, a tua palavra diz em 1 João capítulo 1, 8-10, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos de ti mentiroso, e a tua palavra não está em nós. Então aqui estou, Senhor. Eu confesso que tenho falhado. Não uma ou duas vezes, mas incontáveis. Falei coisas que feriram. Pensei coisas que eu sabia que eram erradas. Tomei decisões que entristeceram teu coração. Carreguei fardos que eu deveria ter colocado aos teus pés. Fingi estar bem quando, na verdade, estava afundando em culpa e vergonha. Mas hoje eu paro de fingir. Eu deixo cair toda a máscara, toda a desculpa, toda a defesa. E eu peço, perdoa-me. Vai aos lugares que eu escondi, lugares trancados por medo, vergonha ou dor. Tu já vês tudo, mas hoje eu te deixo entrar. Cura o que ainda dói. Limpa o que ainda está marcado por escolhas passadas, mentiras que acreditei, feridas que enterrei. Arranca todo o pecado enraizado, todo padrão repetido, toda tentação insistente que prende meu coração. Quebra as correntes que eu me acostumei a carregar, até aquelas que eu nem percebo mais. Liberta-me nos lugares mais profundos da minha alma. Jesus, eu não preciso só de uma segunda chance. Eu preciso de transformação. Preciso de um coração novo, que bata em sintonia com o teu. Um coração que ame o que tu amas, que rejeite o que te entristece. Um coração sensível, ensinável, pronto a obedecer, a perdoar, a se arrepender. Espírito Santo, eu preciso de ti desesperadamente. Eu não consigo sozinho. Eu já tentei. Fiz promessas na força do meu braço. Promessas de mudar, ser melhor, parar de cair nos mesmos erros. E fracassei repetidas vezes. Hoje eu sei. Eu não consigo me libertar pela força da vontade.
Eu não posso me tornar santo pela minha própria força. Eu não sou forte o bastante, mas Tu és. Ajuda-me, Espírito Santo, a andar em obediência não só quando é fácil, mas quando é difícil, quando custa algo, quando me deixa sozinho. Que a minha obediência venha do amor, não do medo. Que seja uma oferta, não uma performance. Dá-me um coração que fuja do mal, uma mente renovada, que leva cativo todo pensamento e o torna obediente a Cristo. Olhos que se desviam da tentação e se voltam para a Tua santidade. Fixa meu olhar em Ti, na Tua bondade, fidelidade e cruz. Quando o inimigo tentar me seduzir, lembra-me: o pecado é sempre uma mentira. Promete prazer, mas entrega dor. Brilha por um instante, mas conduz ao arrependimento amargo. Ensina-me a enxergar além da aparência. Dá-me discernimento. Dá-me desconforto santo diante de tudo que me afasta de Ti. Tu és minha alegria. Tu és minha paz. Tu és minha esperança. E nenhum pecado pode me oferecer o que Tu ofereces. Eu nunca quero trocar Tua presença por um prazer momentâneo. Quando eu for fraco, sê minha força. Quando a tentação me cercar, sê minha saída. Quando eu cair, sê a mão que me levanta. Eu não quero mais viver em ciclos. Não quero repetir confissões vazias, sem mudança real. Eu quero ser livre. Quero caminhar em vitória. Quero que minha vida mostre que a Tua graça não apenas perdoa, transforma. Quebra cada ciclo, cada padrão, cada pecado escondido, cada concessão. Quebra tudo. O que for preciso, faz, Jesus, porque eu não quero nada entre nós. A Tua palavra em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu me humilho diante de Ti, não tenho do que me gloriar. Eu só estou aqui pela Tua misericórdia. Eu busco a Tua face. Eu não quero apenas alívio. Eu quero restauração. Eu não quero só um histórico limpo. Eu quero um coração limpo. Faz uma obra profunda em mim. Muda-me de dentro para fora. Transforma meus desejos. Muda meus apetites. Abre meus olhos. Purifica minhas palavras. Que minha vida reflita a Tua santidade. Eu creio, Senhor, que posso vencer pelo Teu Espírito. Eu creio que quem eu fui não define quem eu serei. Eu creio que Tu ainda estás trabalhando em mim e não terminaste ainda. Então eu me rendo novamente. Eu coloco não só meus pecados, mas minha vida inteira aos Teus pés. Tu és o único digno de carregá-la. Faz em mim o que só Tu podes fazer. Cria em mim um coração puro. Renova um espírito reto dentro de mim. Restaura a alegria da Tua salvação. Eu oro em nome de Jesus Cristo, poderoso e misericordioso. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. Eu oro para que cada bênção dessa oração esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Até a próxima oração.